Muitas das vezes nós nos encontramos em situações difíceis da vida, em que nos sentimos perdidos sem saber para onde ir, ou nos sentimos invisíveis e incompreendidos, como se ninguém notasse o nosso esforço e as nossas dificuldades. Mas nós temos um Deus que nos vê. Meu nome é Taira e se inscrevam aqui no canal. Antes de irmos para o vídeo, eu primeiro gostaria de vos mostrar minhas flores que eu recebi no dia do meu aniversário. Olhem como elas são bonitas, vocês. Então, no livro de Gênesis, capítulo 16, nós encontramos a história de Agar. Para quem não sabe, Agar é serva da Sara, que é esposa de Abraão. E para melhor entenderem a história, podem ler toda ela no versículo 16 de Gênesis. Mas agora nós vamos nos focar apenas no versículo 6 a 13, que diz assim: Respondeu Abraão a Sara: Sua serva está nas tuas mãos, faça com ela o que achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar que esta acabou fugindo. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur, e perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde você vai? Ela respondeu: Estou fugindo de Sarai, minha senhora. Disse-lhe então o anjo do Senhor: Volte à sua senhora e sujeite-se a ela. Disse mais o anjo do Senhor, o anjo: Multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: Você está grávida e terá um filho. E lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Ele será como jumento selvagem, sua mão será contra todos, e a mão de todos será contra ele, e ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Este foi o nome que ela deu ao Senhor, que lhe havia falado: Tu és o Deus que me vê. Pois dissera: Teria visto aquele que me vê? Deus vê as nossas dificuldades e necessidades. Deus não só viu, mas ouviu o sofrimento de Agar. Ela era simplesmente uma serva, uma egípcia, mas Deus a viu. Deus se importou com ela. Deus ouviu o clamor do povo de Israel. Deus ouve as suas orações. Ele sabe que tu precisas desse emprego. Ele sabe que tu precisas passar esse exame. Ele sabe das tuas dificuldades. Ele sabe dos teus sofrimentos. E Ele se importa. No livro de Salmos, 139, versículo 16 diz: Os seus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Ele sabe, Ele te conhece, Ele conhece o teu íntimo. E Ele se importa contigo. Tu não és apenas mais um. Tu és único. Deus vê as nossas atitudes e ações. No livro de Salmos 139, versículo 1 a 4, diz o seguinte: Senhor, tu sondas e me conheces, sabes quando me sinto e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos, sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegasse à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Então, Deus vê o jeito que tu andas, Deus vê o jeito que tu falas, o jeito que tu te vestes. Ele se importa com isso. Hoje em dia, nós vemos muitas pessoas a postar fotos extravagantes para chamar a atenção dos homens, para vermos que para vermos que és muito bonita, que tens um corpo muito bonito e esse tipo de coisa. Mas nós nos esquecemos do que verdadeiramente importa. Nós nos esquecemos a quem nós devemos agradar, que é a Deus. Deus também vê o nosso futuro. Deus nos indica uma direção a seguir e nos aponta para um futuro. Deus mandou que Agar voltasse e se sujeitasse à sua senhora. E depois disso, ele prometeu que daria a ela descendentes tão numerosos que ninguém poderia contar. Ele prometeu que a sua descendência seria
tão numerosa e tão poderosa. Nada nas nossas vidas acontece por acaso. Por vezes Deus nos coloca nessas situações para que nós possamos tirar um aprendizado nisso, ou talvez para inspirar outras pessoas. No livro de Salmos 139, nos versículos 17 e 18 diz: como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seria mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. A Bíblia nos diz que o Senhor tem planos de nos fazer prosperar e não de nos causar danos. E Ele é bom, a tua misericórdia dura para todo sempre. E por fim dizer que nós não fomos esquecidos, que nós não fomos lançados neste mundo sem propósito algum, que Ele nos fez de modo especial e admirável. Ele nos vê como indivíduos e Ele quer construir um relacionamento conosco. Ele é o Deus que me vê. O Deus Criador do Universo conhece o meu nome.